Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje vamos para o 8º vídeo da série de estudos sobre os atributos de Deus. E tem como tema a pergunta: como é Deus? E se conhecer a Deus é um assunto que te interessa, já te convido para acompanhar esse estudo até o fim, pois vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e, com a ajuda do Espírito Santo, descobrir um pouco de como é Deus, visto que Deus é infinito e é impossível um ser humano que é finito conhecer a Deus por completo. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Agora, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. A grande pergunta de como é Deus deve ser algo que todas as pessoas do mundo já pararam para se perguntar. E nesta série de estudos vamos entender um pouco de como é o Deus das Sagradas Escrituras e entender que muitos têm um conceito errôneo a respeito de Deus, ou conhece apenas um dos atributos de Deus, mas Deus não é da forma que eu e você acha que Ele é. Deus é muito mais além do que nós imaginamos. Deus tem atributos incomunicáveis que são exclusivamente dele, pertencem somente a ele, que não podem ser compartilhados com ninguém. E também tem atributos comunicáveis, que são qualidades do caráter de Deus e que ele compartilha com todos nós, seres humanos. E hoje entenderemos que Deus é imutável. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1 e versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A palavra imutável refere-se a algo que não muda, que permanece constante e inalterado ao longo do tempo ou em diferentes circunstâncias. Deus é eterno e não está sujeito a mudanças em sua natureza, caráter ou propósitos. Deus é a fonte de estabilidade e confiança em meio à mudança e à incerteza do mundo. Na teologia cristã, a imutabilidade refere-se às características de Deus que indica que ele não muda seu ser, propósitos ou promessas, ou sua natureza. Ele é eterno e constante em todas as suas atribuições. Veja o que está escrito em Malaquias, capítulo 3 e versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O versículo que acabamos de ler destaca a imutabilidade de Deus, revelando que Ele é consistente e fiel em sua natureza e promessas. Neste verso, Deus está reafirmando sua imutabilidade como uma razão para a preservação do povo de Israel. Ele está garantindo que, apesar das circunstâncias, Ele permanece fiel e constante em seu caráter e suas promessas. Isso traz conforto ao povo, pois eles podem confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando enfrentarem desafios ou disciplina. Além disso, o contexto sugere que a imutabilidade de Deus é uma base para a sua justiça. Ele não é arbitrário em seus juízos, mas age de acordo com seu caráter eterno e imutável. Isso também implica que suas promessas de bênção para aqueles que o temem e o obedecem são seguras e confiáveis.
Portanto, Malaquias capítulo 3 e versículo 6 é um lembrete poderoso da natureza constante e fiel de Deus, que é uma fonte de segurança e esperança para seu povo. Por isso, continue obedecendo a Deus, pois tudo o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Pois Deus não é como os seres humanos, que podem mudar de ideia ou falhar em cumprir suas promessas. Deus traz segurança para aqueles que confiam nele, sabendo que Ele é fiel em todas as suas obras e palavras. Veja o que está escrito em Números capítulo 23 e versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não confirmaria? Este verso destaca a confiabilidade de Deus e sua incapacidade de mentir ou mudar de ideia. Durante a tentativa de amaldiçoar Israel, Balaão reconhece que ele não pode falar nada além do que Deus lhe permite. Ele fez uma declaração poderosa sobre a natureza de Deus, afirmando que Deus não é como um homem que muda de opinião ou mente, nem é sujeito à mentira. Em vez disso, Deus é constante e fiel em suas promessas e declarações. Deus tinha abençoado Israel e prometido proteção e prosperidade a eles. Mesmo quando Balaque tentou persuadir Balaão a amaldiçoar Israel, Deus não permitiu que isso acontecesse. Esta declaração de Balaão reflete a confiança na imutabilidade e fidelidade de Deus em cumprir suas palavras e promessas. Isso traz segurança para aqueles que confiam em Deus, sabendo que Ele é fiel em todas as suas obras e palavras. O salmista Davi reconhece que Deus é o Criador do universo, que Ele estabeleceu a terra e os céus desde a antiguidade. O salmista compara a estabilidade e permanência de Deus com a transitoriedade e a mudança da criação. A terra e os céus, embora magníficos em sua beleza e grandeza, estão sujeitos à decadência e à mudança, como um vestido que se desgasta com o tempo. No entanto, Deus permanece imutável e eterno. Veja o que está escrito em Salmos 102, versículo 25 ao 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Esses versículos destacam a confiança do salmista na eternidade e fidelidade de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor está sujeito à mudança e à passagem do tempo. Deus permanece constante. Sua natureza não é afetada pelo tempo ou pelas circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É Deus que nos traz conforto e esperança em meio às incertezas da vida. O salmista também afirma que os planos, conselhos e propósitos de Deus são eternos e imutáveis. O termo conselho refere-se aos planos deliberados e à sabedoria de Deus, enquanto intenções do seu coração descreve seus propósitos e desejos. Esses planos e propósitos são atemporais e permanecem constantes ao longo das gerações. Veja o que está escrito em Salmos 33, versículo 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Essa declaração reflete a confiança do salmista na soberania de Deus sobre a história humana e sobre os eventos do mundo.
Mesmo quando os seres humanos agem de acordo com seus próprios planos e desejos, Deus continua a trabalhar de acordo com o seu conselho soberano, que não pode ser frustrado ou mudado. Essa confiança na eternidade e imutabilidade dos planos de Deus traz segurança e esperança para todos nós crentes, que mesmo em meio à incerteza e às dificuldades da vida, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle de tudo e que seus propósitos prevalecerão no final. Deus é Deus desde a antiguidade e permanecerá sendo Deus para todo sempre. Veja o que está escrito em Isaías 46, do verso 9 ao 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Nesses versículos, Deus está falando através do profeta Isaías para o povo de Israel, lembrando-os de sua soberania e poder sobre todas as coisas. Ele destaca sua singularidade como Deus, contrastando sua divindade com os ídolos e deuses falsos adorados por outras nações. Deus declara que Ele é o único Deus verdadeiro e não há outro como Ele. Ele é distinto de qualquer Deus fabricado pelo homem, pois Ele tem o poder de declarar o fim desde o princípio. Isso significa que Deus conhece o futuro e controla o curso dos eventos, desde o início até o fim. Ele também afirma que seu conselho é firme e que ele cumprirá a sua vontade. Esses versículos destacam a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Ele é o Criador e o Senhor do universo, e seus planos e propósitos não podem ser impedidos ou frustrados por qualquer outra força. Sua palavra é segura e suas promessas são certas. Deus continua sendo o mesmo, não houve outro Deus antes dele. Veja o que está escrito em Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Neste versículo, Deus está falando ao povo de Israel, chamando-os para serem suas testemunhas diante das nações. Ele os lembra de sua escolha deles como seu povo especial e sua incumbência de serem testemunhas de sua grandeza, poder e salvação. A ênfase principal deste versículo está na singularidade de Deus. Ele declara que não há nenhum outro Deus formado antes ou depois dele. Isso significa que Deus é único em sua existência e em sua natureza divina. Ele não tem rival ou igual, e nenhum outro ser divino pode se comparar a ele. Além disso, o versículo ressalta que Deus é o único Salvador. Ele é aquele que traz libertação e redenção ao seu povo. Portanto, ao confiarem em Deus como seu único Salvador, o povo de Israel entenderia sua singularidade e sua supremacia sobre todos os outros deuses. O salmista Davi declara sua confiança na fidelidade de Deus em completar a obra que ele começou em sua vida. Ele reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas e tem o poder de aperfeiçoar e cumprir seus propósitos na vida do salmista. Veja o que está escrito em Salmos 138, versículo 8.
O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. A expressão "o Senhor aperfeiçoará o que me toca" reflete a convicção do salmista de que Deus cuida dele de maneira completa e total. Isso inclui a proteção, provisão, orientação e bênçãos de Deus sobre sua vida. O salmista confia que Deus não deixará sua obra inacabável, mas a levará a uma conclusão satisfatória. Além disso, o salmista enfatiza a eterna benignidade de Deus, reconhecendo que sua bondade e misericórdia duram para sempre. Isso significa que o salmista confia na natureza imutável de Deus, que continua a ser bondoso e misericordioso em todas as circunstâncias e em todos os tempos. Finalmente, o salmista faz um apelo a Deus para que ele não abandone as obras de suas próprias mãos. Isso mostra a humildade e dependência do salmista em relação a Deus, reconhecendo que todas as coisas vêm de Deus e que ele precisa da contínua obra de Deus em sua vida. Por isso, precisamos confiar em Deus para completar a obra que Ele começou em nós e para nos sustentar com sua eterna bondade e misericórdia. O apóstolo Paulo usa uma linguagem positiva e afirmativa para enfatizar sua convicção de que Deus é fiel para completar o que ele começou. Veja o que está escrito em Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. A boa obra mencionada aqui refere-se à obra de salvação e santificação que Deus inicia na vida daqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo. Essa obra inclui a transformação da mente, do coração e do caráter dos crentes, capacitando-os a viver uma vida que glorifica a Deus. Ao afirmar que Deus completará essa obra até ao dia de Jesus Cristo, Paulo está apontando para a consumação final da obra de Deus na volta de Cristo. Isso sugere que a obra de transformação de Deus na vida dos crentes não é apenas para esta vida, mas também para a vida vindoura, quando os crentes serão plenamente transformados à semelhança de Cristo. Esta é uma declaração de confiança na fidelidade de Deus para completar sua obra de salvação e santificação na vida de todos os crentes. É uma fonte de encorajamento e esperança para os crentes, lembrando-os de que eles podem confiar em Deus para capacitá-los a viver uma vida que honra e glorifica a Ele. Deus se apresentou a Moisés como o Eu Sou o que Sou. Veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 3 e versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Neste versículo, Deus se revela a Moisés como o Eu Sou o que Sou. Essa declaração é uma afirmação da autoexistência e da eternidade de Deus. Ele transmite a ideia de que Deus simplesmente é. Ele existe em si mesmo e não depende de nada e nem de ninguém para a sua existência. Essa revelação do nome de Deus é significativa, porque mostra sua transcendência e autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Criador e o soberano do universo, e seu ser é inalterável e imutável. Ele é a fonte de todo o ser e a fonte de toda a vida.
Além disso, quando Deus diz a Moisés para dizer aos filhos de Israel que o Eu Sou me enviou a vós, ele está destacando sua autoridade e poder como aquele que está enviando Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Ele não apenas revela sua natureza essencial a Moisés, mas também confirma sua presença e poder em relação ao seu povo. Essa é uma declaração significativa da autoexistência, eternidade e autoridade de Deus. Ele revela a natureza essencial de Deus como o grande Eu Sou, que é digno de reverência, adoração e obediência. Essa revelação inaugura o início de uma jornada extraordinária para Moisés e o povo de Israel, marcada pela presença e intervenção poderosa de Deus em suas vidas. Paulo também enfatiza a fidelidade e a constância de Deus em relação aos seus dons e chamados. Ele está falando especialmente sobre os judeus e seu papel no plano de salvação de Deus. Embora muitos judeus tenham rejeitado a mensagem de Jesus como o Messias, isso não significa que Deus tenha revogado seu propósito para o povo judeu. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 11 e versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, significa que os dons espirituais e a chamada de Deus para o povo judeu não foram cancelados ou retirados. Deus continua a ter um propósito especial para o povo judeu, dentro de seu plano redentor. Isso mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando os seres humanos são infiéis. Além disso, este verso tem implicações mais amplas para todos os crentes. Ele nos lembra que os dons e chamados espirituais que recebemos de Deus são permanentes e inabaláveis. Deus não retira seus dons ou sua chamada de nossas vidas, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou desafios espirituais. Ele permanece fiel em nos capacitar e nos guiar para cumprir seu propósito em nossas vidas. Portanto, Romanos capítulo 11, versículo 29 é um lembrete poderoso da fidelidade e constância de Deus em relação aos seus dons e chamados. Ele nos encoraja a confiar na soberania de Deus e a permanecer fiéis ao seu propósito, sabendo que Ele é fiel em cumprir o que prometeu. O apóstolo Paulo expressa sua confiança na promessa da vida eterna que Deus fez mesmo antes da fundação do mundo. Veja o que está escrito em Tito, capítulo 1 e versículo 2. Em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Neste verso, Paulo está destacando a esperança fundamental dos cristãos, a vida eterna. Ele enfatiza que essa esperança não é algo incerto ou passageiro, mas uma promessa sólida e confiável de Deus. Essa promessa não foi feita em um momento específico da história, mas antes mesmo da criação do mundo, demonstrando a eternidade e a imutabilidade do plano de Deus para a salvação da humanidade. Paulo ressalta a confiabilidade de Deus ao afirmar que ele não pode mentir. Isso significa que a promessa de vida eterna feita por Deus é absolutamente segura e infalível. Não há possibilidade de Deus quebrar sua promessa, mas sua natureza é de completa verdade e fidelidade.
Essa ênfase na promessa de vida eterna é um incentivo para os cristãos permanecerem firmes na fé, mesmo diante das dificuldades e desafios da vida. Eles podem confiar na promessa de Deus de uma vida além desta, onde desfrutarão da plenitude da comunhão com Ele para sempre. Esse é um lembrete poderoso da esperança fundamental de nós cristãos na vida eterna, baseada na promessa segura e infalível de Deus. Ele nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus e a viver em antecipação da vida eterna que Ele nos prometeu. O autor de Hebreus também explica como Deus confirmou a imutabilidade de seu conselho de forma ainda mais enfática para aqueles que são herdeiros da promessa divina. Ele faz isso adicionando um juramento à sua palavra. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 6, do verso 17 ao 18. Por isso Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nestes versículos, o autor de Hebreus está explicando como Deus confirmou a imutabilidade de seu conselho de forma ainda mais enfática para aqueles que são herdeiros das promessas divinas. Ele faz isso adicionando um juramento à sua palavra. O autor destaca a seriedade do juramento de Deus, enfatizando que ele não mente e é completamente confiável por duas coisas imutáveis: a palavra de Deus e seu juramento. Deus garante a estabilidade e confiabilidade de suas promessas. Isso traz uma firme consolação para aqueles que confiam em Deus e depositam a sua esperança nele. Essa confiança na imutabilidade das promessas de Deus é uma fonte de grande conforto para nós crentes, pois podemos descansar na certeza de que Deus é fiel em cumprir o que prometeu, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Isso fortalece a nossa fé e nos encoraja a perseverar em meio às dificuldades e desafios da vida. Esses versos destacam a confiabilidade e imutabilidade das promessas de Deus, trazendo conforto e firme esperança para aqueles que confiam nele. Esses versículos são um lembrete poderoso da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra e sustentar seu povo em todas as circunstâncias. Tiago enfatiza os crentes sobre a natureza de Deus como o doador de todas as dádivas boas e perfeitas. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1 e versículo 17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago está ensinando aos crentes sobre a natureza de Deus como doador de todas as dádivas boas e perfeitas. Ele afirma que toda dádiva boa e todo dom perfeito vem do alto, do Pai, das luzes. Isso ressalta que tudo o que é verdadeiro, bom e valioso em nossas vidas tem a sua origem em Deus. Além disso, Tiago destaca a imutabilidade de Deus. Ele afirma que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Isso significa que Deus é constante e confiável em sua natureza e caráter. Ele não é sujeito a mudança de humor ou de alterações em suas promessas. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre.
Essa verdade é uma fonte de grande encorajamento e conforto para nós crentes, porque nós podemos confiar em Deus como o provedor de todas as coisas boas em nossas vidas. Sabemos que Ele nunca muda e nunca falha em cumprir suas promessas. Isso nos motiva a buscar a Deus em oração, confiando nele para todas as nossas necessidades. O autor aos Hebreus enfatiza a imutabilidade de Jesus Cristo em sua natureza e caráter. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Neste verso, o autor de Hebreus está declarando a constância e a imutabilidade de Jesus Cristo. Ele afirma que Jesus é o mesmo de todos os tempos e em todas as circunstâncias. Isso significa que a natureza e o caráter de Jesus não mudam com o tempo ou as circunstâncias. Ele permanece o mesmo desde o passado até a eternidade. Essa afirmação da imutabilidade de Jesus Cristo é significativa por várias razões. Em primeiro lugar, ela destaca a divindade de Jesus. A imutabilidade é uma característica de Deus, e ao afirmar que Jesus Cristo é imutável, o autor está declarando sua divindade. Jesus não é apenas um ser humano extraordinário, mas o próprio Deus encarnado. Além disso, essa verdade traz conforto e segurança para nós crentes. Em um mundo marcado pelas mudanças e pelas incertezas da vida, podemos confiar em Jesus Cristo, que permanece constante e fiel. Ele é o mesmo Salvador ontem, hoje e para sempre. A sua graça e poder estão disponíveis a nós em todas as épocas. Portanto, Hebreus capítulo 13 e versículo 8 é uma afirmação poderosa da imutabilidade de Jesus Cristo, que nos lembra de sua divindade, de sua fidelidade e de sua disponibilidade constante para nós. Essa verdade nos encoraja a confiar nele em todas as áreas de nossa vida, sabendo que ele nunca muda e sempre estará conosco. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o 8º vídeo sobre os atributos de Deus. Gostou desse vídeo? Quer aprender mais sobre Deus? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e compartilhar com mais alguém essa fonte inesgotável que é a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.